Bom dia. Quando chegaram ontem, depois do estudo de ontem à noite? Não são muitos, alguns casais. Vamos fazer uma rápida revisão daqui a pouco. Nosso tema é esperança para a família em pleno século XXI, e que muitos não têm esperança, já desistiram da família, os governos do mundo redefinindo até o que é família. Uma das histórias prediletas que eu tenho da história aconteceu em 1940. Foi logo no início da Guerra Mundial, da Segunda Guerra. É conhecido pelos historiadores como o Milagre de Dunkerque. Apareceu em cartaz no ano passado, consegui assistir num voo, não sei de onde para onde. Mas eu sou fã dessa história, que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui. No mês de maio de 1940, 400.000 tropas inglesas e francesas encontravam-se com suas costas ao mar do Canal Inglês, entre Inglaterra e França, mas no porto chamado de Dunkerque da França. Um ano antes, o primeiro-ministro da Inglaterra havia viajado para a Alemanha negociar paz com Adolf Hitler. Voltou para a Inglaterra com palavras que soam agora na infâmia, dizendo: paz em nosso tempo, paz com honra. Enquanto a máquina dos nazistas estava sendo preparada para dentro de um ano invadir os Países Baixos da Europa, uma máquina de guerra preparada ao longo de 10 anos, varrendo até o mar a Bélgica, Holanda e agora a França. As tropas inglesas, mobilizadas às pressas, sem preparo, sem equipamento, enviados para o outro lado do canal para tentar impedir o avanço dos tanques Panzer, o Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Meninos de 17, 18 e 19 anos de idade. Agora naquelas praias, esperando ser aniquilados, enviados para campos de concentração, porque os tanques Panzer encontravam-se somente 15 quilômetros de distância. O Winston Churchill, agora, o primeiro-ministro da Inglaterra, um homem normalmente otimista, calculou que a Marinha Britânica conseguiria talvez às pressas resgatar 30.000 daqueles 400.000 homens no mês de maio de 1940. Foi então que aconteceu o milagre. Numa época sem telefone celular, mídia social, Twitter, Facebook, FaceTime, seja o que for, WhatsApp, mas de boca a boca. Os pais e as mães ingleses do outro lado do canal não iriam deixar os seus meninos morrerem naquelas praias. Começaram a atravessar o mar com qualquer tipo de barco, lancha, barco de vela, alguns iates dos ricos, socorrendo um soldado, 2, 3, em alguns casos remando 17 horas sem parar, levando para os navios maiores no meio do mar, enquanto a Luftwaffe, a aeronáutica alemã, tentava atirar e afundar o maior número possível. Em 5 dias, 861 barcos de pequeno porte atravessaram repetidas vezes o mar e resgataram 338.000 meninos. É conhecido na história como o Milagre de Dunkerque. Hoje nós estamos precisando de outro milagre. Eu e você talvez nos sentamos como aqueles soldados com costas ao mar. O inimigo não para de atirar há baixas reais entre nós, entre nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossos netos. Não é brincadeira.
E precisamos de um resgate, um reavivamento, mas não de oba-oba, que é extremamente superficial, cheio de espuma, que não dura nenhuma semana. Por isso eu gostei muito da oração do pastor. Nós queremos contundência, mas nós não queremos algo efêmero, temporário. Eu desafio você nesses 3 encontros, muito simples. O resto do tempo é para brincar, para ter comunhão, para comer e comer e comer. Mas de abraçar não abraçar o mundo. Quem faz isso, está tudo errado, eu vou fazer tudo diferente, não vai fazer nada. Mas algum desafio que vamos compartilhar hoje, especialmente entrando em Gênesis capítulo 2, convido você a abrir de novo a sua Bíblia. Estamos voltando às bases, para dar esperança. Não temos esperança reinventando a rota. As pessoas estão fazendo isso há muito tempo e só estragando o que Deus fez perfeito e bom. Ele fez a família. E nós vamos voltar, estamos voltando. Ontem já vimos 2 grandes propósitos pelos quais Deus criou a nossa família. E nós vamos agora responder a pergunta: mas como é que nós podemos em família refletir um pouco, um vislumbre, talvez como a luz e a glória do nosso Deus? Fazemos isso porque o lar é o lugar onde nós somos quem nós somos. Deus é muito realista. No livro de Efésios, ele trata da plenitude do Espírito Santo de Deus em nós e dá evidências disso. Sabe onde se encontram as maiores evidências? No lar. Ele fala de adoração, é uma evidência de uma vida dominada, controlada pelo Espírito. Ele fala de edificação uns dos outros, é outra evidência. Ele fala de um espírito de gratidão. Mostra-me uma pessoa ingrata, eu te mostro uma pessoa que não é controlada pelo Espírito. O Espírito olha para a vida, tudo além da cruz é bônus para nós. Nós o que merecemos é a cruz, a morte, a condenação eterna. Qualquer outra coisa é lucro para nós. Como não ser gratos? Mas quando ele trata de submissão mútua no contexto dos relacionamentos, o apóstolo Paulo deslancha uma avalanche de evidências da plenitude do Espírito do lar. O Espírito de forma sobrenatural, fazendo com que a mulher, a esposa, seja a Eva que ela nunca foi. Que o homem seja o protetor, pastor da sua família, que Adão não foi. Que os filhos sejam o Abel e Caim, que Caim nunca foi. Em Cristo tudo é revertido, nós voltamos para o paraíso, só que melhor, como redimidos. Alguém diz amém? É liberal. Eu sou batista, não sou assembleano, nada disso, e vocês são presbiterianos. Então, para de vez em quando expressar alguma emoção. Interessante que no livro de Colossenses, que é a epístola gêmea de Efésios, escrito na mesma época, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, só que em Colossenses, todos aqueles mesmos resultados na mesma ordem. Adoração, edificação, gratidão e submissão nos relacionamentos é fruto da plenitude da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a mesma sequência da plenitude do Espírito. Qual a conclusão? O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer a família de Deus. Ele não faz isso num vácuo através de profecias, visões, sonhos e mais, quando Ele já nos deu 1189 capítulos da sua vontade para transformar a nossa família. Então a resposta à pergunta: existe esperança para a família? Em claro e alto som, sim, Senhor, mas nós temos que voltar à planta do lar. Se o Senhor não edificar a casa, é tudo inútil, é vão. Faça do seu jeito. Tente isso. Não dá em nada. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, correr atrás da grana, querendo criar uma vida melhor para a sua família, e quando você não pastoreia, você não lidera,
você não ora com sua esposa, você não ensina a Bíblia para seus filhos, vocês não estão engajados como família na obra de Deus, você não tem uma visão missionária em família, sim, Senhor, de adotar missionários, de fazer viagens missionárias, de enviar seus filhos em projetos missionários, de sustentar obras e trabalhos que vão levar o Evangelho conforme o plano original. Gente, vamos tirar nossa cabeça da areia, parar de correr atrás de coisas que não subsistem, que não duram nada, e investir na eternidade em família. Amém. Amém. Glória. Quase parece uma igreja de africanos lá nos Estados Unidos. Ontem nós iniciamos tratando de 3 fundamentos na planta do lar. Estamos voltando ao manual do fabricante, e ontem nós aprendemos hoje mais 2. Ontem foi Gênesis 1, hoje é Gênesis 2. Nós aprendemos 2 símbolos para ajudar eu iria falar retardados, mas eu sou politicamente correto, os atrasados, não quem chegou depois, por causa do serviço e tudo. Vamos ajudá-los? Primeiro propósito é de espelhar a imagem de Deus, segundo é espalhar. Nós vimos em Gênesis capítulo 1, que no casamento, glória, que coisa, 2 em 1, tem uma capacidade sobrenatural da parte de Deus, como imagem múltipla. 2 em 1, refletindo 3 em 1. Por isso, Gênesis 2:24, veremos hoje. Deixa o homem, implícito, a mãe, a mulher também, a seu pai, sua mãe, una-se, palavra de pacto, aliança, a sua esposa, tornando-se os 2 em uma só carne. Deus disse: façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança criou Deus, pois, primeiro versículo de poesia na Bíblia, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, linhas paralelas para enfatizar a coisa mais importante do ser humano. Ele é um reflexo, um espelho da imagem de Deus, um adorador para refletir de volta para Deus o que ele descobre em galáxias gloriosas, montanhas majestosas e partículas subatômicas. Só que depois ele diz: homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O espelhar se transforma no espalhar. Gênesis capítulo 1, Deus já está falando sobre 2 paixões do coração dele: a família e missões, e a família como centro missionário, para que através da família, pelo menos do plano original, e continua, o fruto do nosso amor, da nossa união, quando 2 se tornam um, não somente fisicamente, mas em todas as esferas, um reflexo da perfeita intimidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus dá a possibilidade de gerar novas almas, fruto eterno, um testemunho do nosso amor para todos, sempre, sempre viverão, ou no céu ou no inferno, como acontece em Gênesis 3. Mas o alvo de Deus agora é de encher e sujeitar a terra, todo o jardim do Éden, expandindo de dentro para fora, para que Deus tivesse em todo o canto do globo adoradores, em espírito e em verdade. Esse foi o plano de espelhar e muito fraco, vamos fazer mais lógico, de espelhar e de espalhar. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo revela o que ele chama um segredo, mistério. A palavra mistério no Novo Testamento tem a ideia de algo que foi escondido e agora revelado. Não é mais, é que ninguém imaginava além
da possibilidade da família ser um reflexo da glória dos relacionamentos intratrinitarianos de rapaz, de igualdade no ser, diferença no fazer, de amor exige um objeto, assim como o amor eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo, do outrocentrismo que é a vida de Cristo em nosso casamento. Mas no Novo Testamento o segredo é que o seu relacionamento é a maior metáfora visual, lição objetiva que Deus usa para o mundo entender um pouquinho do quanto Jesus ama a sua igreja. O noivo e a noiva, todo o casamento humano vislumbra aquele dia. A Bíblia começa falando do casamento em Gênesis 1 e não para de falar até Apocalipse 20 e 21, quando a sombra se torna realidade nas bodas do Cordeiro. E Jesus casa-se para sempre com sua igreja. O seu casamento é um reflexo disso, é uma prévia, um trailer, para principados e potestades e demônios verem um vislumbre de como Deus ama a igreja. Pergunta para nós: amém, que tipo de espelho nós somos? A maneira como nós comunicamos, a frente unida diante dos nossos filhos, que sempre tentam procurar uma brecha para afastar mamãe e papai, que nem o diabo lá no jardim, sussurrando no ouvido da mulher e não peitando o homem que era o líder. Covardia é essa. Na maneira como cuidamos das nossas finanças, na maneira como nós somos ou não somos um time complementar, um para o outro, para servir ao reino. As implicações são 1000. Mas hoje queremos trabalhar mais 2. Respondendo essa pergunta em Gênesis capítulo 2, de forma prática, como é que a família serve como espelho da glória de Deus? O princípio 2 diz assim: no casal, a imagem de Deus manifesta-se pelo, agora vai ser o nosso símbolo, preparem-se, pelo complementar mútuo. Espelhar, espalhar, complementar. Ou seja, Gênesis 2 expande a visão do primeiro capítulo, ainda tratando da família e do casamento. Gente, são tantas as dúvidas e curiosidades que eu teria. Mencionei ontem, mas eu como criança, menino, ainda hoje, eu quero demais saber mais dos dinossauros. Seu filho é assim, seu neto é assim. Nossos netos são. Nós tivemos esse ano, nós estaremos 3 vezes em Uberlândia, ministrando 3 ou 4 vezes. E em Uberaba, talvez alguns saibam disso, tem o Museu do Dinossauro. Eu estou doido para passar lá. A minha esposa não está nem aí. Não, Davi tem que voltar em casa, os netos vão lá. Eu quero levar meus netos. Eu nem sei o que tem lá. Vi um pouco na internet, mas... porque Deus não fala dos dinossauros. Eu sempre gostei de astronomia, de pensar nas estrelas, nas galáxias. Eu soube um tempo atrás que o telescópio Hubble foi mandado no espaço e conseguiram permissão de fitar durante 10 dias um espaço no espaço, mais ou menos o tamanho de um canudo, o diâmetro, onde ninguém nunca havia visto luz nenhuma. Por 10 dias focaram o telescópio Hubble naquele espaço e depois revelaram as imagens. Sabe o que descobriram? Naquele espaço que ninguém achava que tinha nada, tinha 10.000 galáxias. 10.000, cada galáxia com bilhões de estrelas. Um Deus que conhece o nome de cada uma delas. Eu queria saber mais. Eu sempre penso, qual é a última estrela
da última galáxia. O que vem depois? Se é a última, é a última. O que existe? Tem um telhado em que o universo para, então o que está do outro lado da parede? Eu queria que Deus falasse em Gênesis 2 sobre essas coisas. Ele não fala. Deus poderia ter entrado no mundo microscópico, explicado que talvez os físicos ainda não têm certeza se descobriram ainda a mínima partícula que compõe todo o universo. Deus não poderia ter falado isso para nós. Nós não iríamos adorá-lo pela grandeza da expansão do universo e da miniatura do átomo. E sabe o que ele fala? O que está no coração? O seu casamento, suas origens, seu propósito. Isso que é importante para Deus, porque reflete a glória dele. Isso que é importante para Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 25 voltam a tratar o que já vimos. Por isso, alguns que não acreditam na inspiração, infalibilidade e inerrância da palavra de Deus rejeitam Gênesis 2 e perdem a centralidade da mensagem. Talvez por isso os seus casamentos estão desabando. Porque alegam que capítulo 2 é simplesmente uma coxa de retalhos, que nem a minha esposa faz patchwork, quilting, tudo isso. Ela faz coisas maravilhosas, costurando 2.000 peças num design próprio que ela faz para cada filho quando casa. Ela some por 100, 200 horas, eu não vejo mais. E com tantos filhos e tantos casamentos, a gente passa anos a fio sem se ver. Mas eu não tenho mágoas no meu coração, é muito bonito o que ela faz. Mas eles dizem, não, Gênesis é uma coxa de retalhos. E sabe por quê? Porque o nome de Deus muda em Gênesis 2. E acerto na observação. Eu falei ontem, 35 vezes, o nome de Deus em Gênesis 1 até 2, 3, é Elohim, Deus poderoso, um aspecto de pluralidade, majestade, um vislumbre da Trindade que é mais escancarado quando nós vemos o façamos a nossa imagem. De repente, em Gênesis 2, 4, o nome de Deus muda, correto na observação. Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando, de repente, o Senhor, letras maiúsculas na sua Bíblia, Deus os criou. Esse nome para Deus é muito especial. E agora se usa exclusivamente, depois de 35 vezes de Elohim, até capítulo 3, quando o diabo abre a boca e ele tira a parte de Senhor. Só chama de Deus outra vez de Elohim. Os liberais vão dizer que é outro autor, outra perspectiva, outros detalhes. Eu digo não. Agora capítulo 2 vai revelar Deus não somente como poderoso, majestoso, glorioso Elohim. Agora Deus pessoal, íntimo, Deus do pacto. O nome Yahweh, Javé, Jeová, Senhor, com letras maiúsculas na sua Bíblia, é o nome de Deus do pacto. Êxodo capítulo 3, 14, usando esse nome, se revelando Deus a Moisés, diz, eu sou quem eu sou. O verbo hebraico significa, eu era quem eu era, eu sou quem eu sou, eu serei quem eu serei. Porque Deus é fiel. E por ser sempre existente, o ser que é, Ele é o único que pode garantir suas alianças. Capítulo 2 revela não somente Deus fiel, poderoso, Javé, Elohim, mas ele revela o casal, reflexo na fidelidade ao pacto. Por isso o nome de Deus muda. Porque Ele quer que nós sejamos um reflexo complementar com compromisso. Os dois princípios que aprenderemos aqui. Capítulo 2, então, gente, é como um replay de uma grande jogada, como a gente assiste melhores gols. Alguns poucos, talvez, vão lembrar da Copa de 2014. Eu confesso que assistindo com toda a nossa família, todo mundo vestido da camisa da seleção e torcendo, e sofreu o primeiro gol, mas tudo bem, nós vamos virar e vamos voltar.
E de repente mais um gol. Mas eu pensei, não, esse aqui é o replay do primeiro. Só que o primeiro foi de cabeça, outro foi de direita, depois veio o terceiro, em 2 minutos depois. Não, é replay do segundo. Não, é com a esquerda agora. E faz com todo tipo de parte do corpo. Mas, na final, a nossa vingança. Alemanha e Argentina. O atacante Götze mata a bola no peito, num movimento totalmente fluido, mata, vira, chuta. Gol! Alemanha! E todo o Brasil torce. E vez após vez, até hoje na Alemanha, pelo menos, assiste aquele gol. Nós fazemos isso, e o que Deus faz nesse capítulo? Uma grande jogada, a criação do homem e da mulher, a imagem dele, esse efeito especial que Deus coloca não na bola, mas na criação, quando Ele mesmo fabrica a mulher para o homem. Eu sei que vocês estão apaixonados, só vão assistir, então eu vou passar mais um, porque alguns já sabem, eu sou muito fã do futebol americano. Essa aqui é a melhor jogada que eu já vi disso. O cara corre, pega uma bola jogada 50 metros no ar. Gente, isso é demoníaco. Recebendo a falta e marca o touchdown. Tudo isso para ilustrar Gênesis 2. O que nós encontramos é que no espaço daquele paralelismo criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2, abre esse arquivo zipado e nós descobrimos muito. O que descobrimos a partir do versículo 15 é que uma das principais maneiras pelas quais Deus fez com que nós fôssemos um vislumbre, uma metáfora, um reflexo, uma sombra de quem Ele é através da complementação do time conjugal. Olha o versículo 15. Gênesis 2. Tomou, pois, Yahweh Elohim, ao homem e o colocou no jardim. Adão não foi feito dentro do jardim. Deus preparou a casa para ele, como ele gosta demais de fazer. E Jesus falou em João 14, eu vou preparar o lugar na cruz, mas também em nossas moradas celestiais, penetrando o véu para que nós possamos morar com ele. Deus o colocou no jardim do Éden, tudo preparado, mas de repente para o cultivar e guardar. Adão está sozinho, Eva não criada ainda, e Deus já está dando tarefa para o homem. Cultivar e guardar o jardim. Trabalho vem antes da queda, vai continuar muito depois da redenção, da criação. Trabalho não é do diabo, trabalho com espinhos, com suor, trabalho frustrante versus frutífero vem por causa da queda. Um pouco mais adiante, versículo 18, disse mais, Yahweh Elohim lo tov. Não bom. Não é bom. Bem abrupto, bem direto. Como é possível algo não ser bom ou boa se Deus criou tudo? A ideia é que não que tem errado, não tem que não está, que tem defeito, mas não está completo ainda. Lotou, não bom, o quê? Que o homem esteja só. O homem não está só. O que é isso? O homem tem relacionamento com Deus, ele é um reflexo do Criador, mas é um relacionamento vertical. O homem tem seu gatinho, seu cachorrinho, mas é um relacionamento vertical. O que o homem não tem, que Deus tem, é alguém do lado, igual a ele, para refletir a imagem de Deus. Nesse sentido, não era bom que o homem estivesse só. Então o texto original diz, far-lhe-ei um capacho eficiente, escrava para ele. Far-lhe-ei, amém? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos dissecar um pouco. Calma, menino. Primeiro,
Cultivar e guardar, nós já falamos, mas são palavras santas. Essas duas palavras originais foram usadas, a palavra cultivar é a palavra servir, gavada, de onde veio o nome Obadias, Gavadia, servo de Javé. Foi usado do serviço sagrado do templo, do louvor de levitas, dos sacrifícios. A palavra guardar foi usada de nós guardando, observando a palavra de Deus. De novo, a ideia que ecoa no texto é que nosso trabalho é sagrado. Não é só quem é pastor, cidadão de primeira classe, não, longe disso. Você não tem um emprego, você tem uma vocação, um chamado a cumprir um mandato cultural aqui na terra. Só que Deus diz, notou, porque não era bom o homem realizar essa tarefa sozinho. À luz do contexto, tanto que nós já vimos capítulo 1, e agora são 3 sentidos em que não era bom. Vou mudar as palavras de espelhar e espalhar, para acrescentar mais uma também. O homem indivíduo era incapaz de refletir por completo toda a imagem de Deus. Gente, eu não estou dizendo que o solteiro não é imagem de Deus, só que é imagem inferior a nós. Não, brincadeira. Não é isso. A imagem, Paulo diz, é melhor servir a Deus como solteiro, em prol do reino nesses dias malvados, do que casado, porque o casado tem que cuidar da esposa e do marido. Se consegue fazer isso só, sem distrações na área sexual, faça. Mas sozinho, o normal, Deus nos fez assim, é o companheirismo. Mas também não era bom, porque sozinho ele não reproduz mais adoradores, que nem os muçulmanos estão fazendo. E nós não. Sozinho ele não reproduz. O homem não é minhoca. Corta um dedinho para fazer um bebezinho. Precisa de dois. Mas no contexto imediato não era bom, porque o cultivar e guardar, não era bom fazer isso sozinho. Ele precisava de uns toques femininos para falar, Adão, vamos plantar a palmeira aqui. 10 horas depois, não tinha suor ainda, mas fingindo. Ok, tá. Não, eu acho que foi melhor lá mesmo. Ele precisava disso. Desculpa, só para humilhar um pouquinho. Só que Deus sabe, versículo 18, que não era bom, o homem não sabe. Versículo 19, havendo, pois, Yahweh Elohim formado da terra todos os animais do campo no 6º dia. E todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Adão, como governador, vice-regente da terra, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma procuração assinada e reconhecida em firma celestial. Ele tem responsabilidade de dar nomes, uma taxonomia, biologia, zoologia, e Deus carimba. Deus carimba, eu falo caramba. O nome que o homem dá. Ele tem responsabilidade, mas ele tem autoridade. O que nos falta muitas vezes nos nossos trabalhos, o chefe nos dá responsabilidade, mas não dá autoridade também. Isso é frustrante, mas o homem tem. Só que nesse processo, versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus a todos os animais selváticos, mas olha só, para o homem todavia não se achava uma auxiliadora, pela segunda vez que lhe fosse idônea. Deus agora ajuda Adão a saber o que Deus já sabe, através desse exercício de desfile zoológico. Ele olha e dá nome. Cachorro. Cadê? Gato. Gato. Elefante.
elefou. Zebra, zebro. Homem. Cadê o Mena? Agora caiu a ficha. Não se achava. Ele procurando. Agora vamos analisar, porque agora vem a nossa ideia de complementação. Auxiliador, irmãs, agora vamos dizer amém. É um termo extremamente digno. No Velho Testamento hebraico, só 2 pessoas recebem o nome Ezer. Nós encontramos embutido em alguns nomes de pessoas Eben-Ezer, pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou. O Senhor Eliezer, mesma palavra, Deus é minha ajuda, mas de novo se referindo a Deus. E o socorro, refúgio, amparo, auxílio. É assim que essa palavra é traduzida. Não é escrava, não é capacho. Alguém como Deus, imagem de Deus colocado ao homem, ao lado do homem para socorrê-lo, para ampará-lo, para refugiá-lo. O texto mais conhecido, esses são todos os textos, pode tirar foto e procurar depois, mas Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu vem do Senhor. Alguém ao lado do homem para ajudá-lo. A tarefa da mulher é a mesma ideia da submissão do Novo Testamento que pega carona. Não é uma submissão inferior, é uma missão de suporte. Nós poderíamos chamar de submissão. De encorajamento, meu bem, por favor, continue firme. Você é o cara. Siga a Deus, obedeça a Deus. Eu estou contigo até o final. É isso que ela faz. É isso que você faz. Idônea. Pega as suas 2 mãos aqui para eu ilustrar a palavra original. Pega a mão direita, coloque sobre a mão esquerda assim. Responda a pergunta. As suas mãos são idênticas? Idênticas não, só se for Frankenstein. Costurado. Agora faz assim. A ideia de idônea vem de 3 partículas originais. Primeira, como, conforme. Suas mãos têm a mesma formação, formato? Sim. O que está oposto ou diante? Aquela ideia de novo da imagem espelho. Uma mão reflete a outra mão. O que nós fazemos como imagens de Deus, só que agora faz assim, de forma complementar. A mulher auxiliadora idônea complementa e vice-versa. Ou seja, gente, o casamento é complementação, não competição. É como frescobol ou tênis de praia. Eu sei que são 1.500 quilômetros de praia aqui. Nós estamos na praia mais próxima, eu acho, mas pela fé pode acreditar que nas praias nós gostamos, eu e minha esposa. Nós não competimos no tênis de praia. Nós batemos a bola com cada vez mais força e nós vamos contando para ver a soma. Nosso recorde até agora é 13.326 batidas. Talvez eu errei um pouquinho na conta, mas eu sei que já passou de 100. Não é tênis. No tênis você faz de tudo para colocar a bola onde o outro não pega. O casamento é frescobol, tênis de praia. Cada um com mais perícia devolvendo para que o outro alcance. Muitos querem que o papel da mulher seja mais como esse sujeito. Acredita? Mas a verdade é mais como esse fazendeiro que perdeu o roda do trator. Essa complementação é assim que nós vamos
dias. Gente, o casamento, auxílio idôneo, a razão porque a mulher foi feita junto com o homem, juntos como imagem de Deus, é para ser um time. Não é à toa que nós ilustramos sempre assim. Que as pessoas mais comentam quando termina, não é a erudição da minha exposição da palavra, é que vocês são tão fofinhos lá na frente. Isso me deixa indignado. Estamos juntos, cultivando o campo do Senhor. Nós temos desavenças, temos os momentos em que a minha esposa ainda não aprendeu onde ela está errada. Mas esse time ilustra igualdade no ser com diferença no fazer. Não é machismo, não é feminismo desempenhar os papéis, é reflexo da kavod, da glória, da importância de Deus. Nós precisamos um do outro. Eu passei por cima, mas alguns dizem, se duas pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Casou por quê? Para ter alguém só para carimbar todas as vossas benditas decisões? Não, meu amigo, você é como técnico desse time, tem que escalar a esposa nos lugares onde ela vai brilhar e não ser ameaçado por causa disso. Eu descobri ao longo dos anos, eu creio que o dom espiritual da minha esposa são palavras de sabedoria, uma capacidade de objetivar. Ela ouve muito, fala pouco, mas o que ela fala, eu obedeço. Não é isso. Ela tem o dom da sabedoria. Eu soube disso 37 anos atrás, quando me escolheu, mas depois disso, muito mais. Então nós estamos a começar agora, essa semana, se Deus permitir, um canal de YouTube para jovens mães. Ela desempenhando o papel de Tito 2, eu faço uma entrevista com ela, estamos usando parte do dinheiro dos livros para pagar, para produzir isso, para abençoar programas de 5, 7 minutos. Ela responde aquelas perguntas que as mães têm sobre a educação dos seus filhos. Eu entro com a parte bíblica, ela a parte prática, time conjugal. Você tem que escalar a sua esposa, saber os dons. Homem, temos que nos abrir para ouvir críticas. Maior crise do nosso casamento, depois de 10 anos de casados. E a minha esposa me ajudando, como ferro com ferro se afia, tentando aperfeiçoar e vice-versa. Mas ela chegou até o ponto que eu não aguentava mais a minha racionalização, justificativas, piadas, humor, autopiedade. Você tem razão, eu faço tudo errado, eu vou sair agora no quintal comer minhoca e morrer. E um dia ela fala para mim, Davi, eu não vou te criticar mais. Eu falei, aleluia. Não, porque o livro de Provérbios destaca, essa aqui é o maior instrumento, maior ferramenta na minha vida para me ser mais parecido com Jesus. Se ela vê alguma área na minha vida que não parece Jesus, que é o meu alvo como homem, ela precisa da maneira certa, contato, na hora certa, com humildade, mansidão. Mas ela fazia isso, eu reprimi, em nome de Jesus. Podemos então concluir. O que justifica o casamento e que dá propósito ao namoro do seu filho é a mutualidade que serve ao reino. Ou seja, a fórmula matemática, 1 mais 1 tem que ser maior que 2. Tem que ensinar isso aos seus filhos. Trabalhamos muito isso no livro de namoro e noivado. Casamento não é sobre nós. Não é nosso prazer, nossa alegria. Se eu ouvir mais uma pessoa no aconselhamento falar, mas eu tenho o direito de ser feliz, me mostre na Bíblia o que diz isso. Você tem a responsabilidade de glorificar a Deus pela perseverança, pela fidelidade, sendo técnico, Senhor, de um time que vai cultivar o campo do Senhor. Eleve seus olhos para a eternidade, meu. Esse casamento é que 1 mais 1, no jogo desigual, anula o propósito do casamento. Um para o outro, ambos para Deus. Por isso, nas nossas igrejas temos que trabalhar muito seriamente essa questão de jogo desigual, porque acabamos anulando o propósito do casamento.
Vamos mais um pouquinho. Os papéis do casamento refletem subordinação funcional no fazer, com igualdade, não inferioridade no ser. Nesse time tem um técnico e tem craque, e não é a mesma pessoa. O Novo Testamento ensina isso. Você acha que Gênesis 1 está meio enigmático? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios sobre o reflexo da trindade no casamento. Ele diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça, autoridade sobre o homem. E o homem, cabeça da mulher, ele é o técnico desse time. Só que ele conclui com outra analogia assustadora. Ele diz: e Deus, o cabeça de Cristo. A analogia aqui da maneira como Deus é cabeça de Cristo, o homem é cabeça da mulher. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são eternamente co-iguais, dignos de louvor, de receber oração e tudo mais. Mas para funcionar, desculpa a ideia, mas a trindade tem hierarquia funcional. Uma ilustração disso seria uma dobradiça de uma ponta qualquer, feita do mesmo material, mesmo aço, igual, hastes, e no central, a meia. Mas se não for alinhado, tem que haver alinhamento. Cada peça no seu lugar. Talvez ainda mais contundente. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de assistir quando o nosso filho Daniel foi feito oficial na aeronáutica americana, uma cerimônia em Alabama que eu tive o privilégio de assistir, quando a esposa dele colocou 2 barras de segundo tenente, hoje é capitão, ano que vem major. Ele se tornou oficial com grandes responsabilidades. Mas o que me assustou quando ele desceu do palco, e lá sentado na frente foi um soldado, sargento mestre, com listras correndo por todos os braços, as mangas, medalhas no peito, 40 anos de idade, forte pai de família, 3 crianças, tinha visto ação em Iraque, Afeganistão, Golfo Pérsico, outros lugares, homem experiente. Mas quando meu moleque de 22, 23 anos desceu do palco, aquele homenzão, soldado que havia atingido o topo da sua carreira como não oficial, defrontou com meu filho. Ele levantou-se, deu continência, aguardou meu filho retornar, e ele sentou. Sentou ao meu lado e falou: Daniel, que é isso? Aquele homem se submeteu a você. Você é um moleque. Ele tem 40 anos, medalhas, experiência, conhecimento, sabedoria. Ele é muito mais que você. Obrigado, pai, por ter vindo. Ele falou: o senhor nunca fez serviço militar, mas deixa eu explicar. Eu sei, pai. Eu seria tolo se eu não sugasse a experiência, o conhecimento, a sabedoria daquele homem. Mas também sei que ele existe para fazer da minha carreira um sucesso. Nós somos um time. Eu vou consultá-lo 1, 2, 3 vezes, eu vou sugar todo o conhecimento dele. Mas pai, eu tenho certeza, tem aquela hora que alguém tem que tomar a decisão. E sou eu, como oficial. E aquele homem vai marchar comigo até a morte, pai. Ele nunca vai dizer: não te falei. Entendeu? Quente. Só pensei comigo mesmo. Esse é o casamento. Iguais no ser, diferentes no fazer. Eu seria maior tolo
se eu não aproveitasse a sabedoria. Eu venho de um lar disfuncional, a minha esposa de gerações de servos fiéis ao Senhor. O que eu sei da família, coloco isso no prefácio, na dedicatória do nosso grande livro, Enciclopédia da Família. Isso vem da palavra de Deus, mas o que eu vi na família dela. Se eu não sugasse isso, eu seria um tolo. Eu tenho que gerenciar isso. Mas eu sou livre. Eu sei que ela vai marchar comigo até a morte. Ela não vai falar, não te falei. Talvez daí alguns chutes me trazer. Mas eu sou casado com o sargento mestre. Alguns minutos, só quero fechar o capítulo 2 com mais um princípio. É o último. E nós vamos aprender um símbolo. Parece que tem uma gincana, mas temos muito tempo, o resto do dia. No casal, não é só pelo complementamento, mas pelo comprometimento, pelo comprometer-se. Aliança. Yahweh, Jeová, Javé, o Deus fiel do pacto, tem seu reflexo, esse Javé Elohim, em nós, em nosso casamento, nossa fidelidade. No casal, a imagem de Deus manifesta-se pelo compromisso da aliança conjugal. O texto termina com uma cerimônia de casamento. Olha o versículo 21. Mas vamos fazer o símbolo primeiro. Eu estou procuramos um verbo para dizer isso, comprometer-se. Acho que é o que nós vamos fazer. Espelhar, espalhar, complementar, comprometer-se. Ok? Vamos fazer de novo. Se alguém não fizer aqui, com toda a educação, vou convidar você para cá cantar o hino nacional da Suécia. Todos. Espelhar, espalhar, complementar, comprometer-se. É assim que nós refletimos. No casamento, fidelidade aos votos conjugais. Apesar dos tempos difíceis que todo casamento enfrenta. Todo casamento já constitui um ministério que traz glória para Deus. Falei ontem à noite, mas casal com quem nós, Álvaro e Nicole, 1 ano, isso, de glória a Deus, pela fidelidade. Outros 3, outros 9, outros 37, outros talvez 50 anos. Talvez não tenha grande ministério na igreja, mas você tem glorificado a Deus, apesar das tempestades. Certamente atrás eu vi uma palmeira plantada em shopping. Palmeira em shopping, bom, não sou palmeirense, então já não gosto. Mas palmeira em shopping tem vida boa. Não tem ventos adversos, não tem furacão, não tem nada disso. É muito mole, é bonito, mas é mole. Está regado, tem canteiro, fertilizante, tudo isso. Temos que falar para os nossos jovens, casamento não é assim, casamento é mais assim. É palmeira plantada à beira-mar. E os ventos vêm, mas sabe que é bom? As raízes das nossas vidas, em meio às tempestades, em vez de fugir um do outro, nós nos aproximamos, aprofundamos as raízes no solo da graça, da fidelidade. Nós temos cicatrizes de tudo que nós passamos juntos, mas estamos juntos. O texto termina com essa ideia, o clímax de toda a criação. Não é dinossauro, galáxia ou coisa semelhante. É uma cerimônia de casamento. O livro de Cantares, a mesma coisa. O exato centro do livro de Cântico dos Cânticos. É a consumação, depois da cerimônia do casal casado. 111 linhas de texto antes, 111 linhas de texto depois. O casamento no centro. E como todo bom casamento, temos precedente disso, versículo 21. Então o Senhor Deus, Yahweh Elohim, fez cair pesado sono sobre o homem, primeira anestesia. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas do lado para representar, eu creio, a imagem de companheira, não da cabeça para mandar nele, nem dos pés para ser pisado, mas refúgio, auxílio, protegendo o coração dele.
E fechou o lugar com carne. Mas versículo 22, final do capítulo, é fascinante que diz: a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a, literalmente construiu, com todo cuidado, exatamente para encaixar com ele, numa mulher. Só que eu nunca tinha reparado a última frase do texto. E lhe a trouxe. Eu pensava que Adão acordava da anestesia, pensando: quando é que Deus vai fazer a cirurgia mesmo? Depois sente, está faltando alguma coisa. Olha do lado da maca e diz: finalmente ela. Mas não é isso que aconteceu. Deus faz questão, como nos nossos casamentos, de apresentar. Provérbios 19 diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. É presente de Deus. Quem acha uma esposa acha um bem, alcançou a benevolência do Senhor. E as mulheres digam: amém. Isso, agora acordaram. E Deus, como pai da noiva, vem trazendo, e os olhos do homem vão se arregalando, como aconteceu comigo 37 anos atrás. Quando meu sogro, não sei o que passava na cabeça dele, entregou. E como Deus, nesse texto, ele também foi oficiante da cerimônia, pai dos noivos, e também quem oficializou. Eu já fiz isso, não sei o que deu na minha cabeça, por 2 vezes. Entrei chorando com a minha princesa, e depois entreguei para o primeiro gorila. E 11 anos depois eu fiz a mesma coisa, 3 semanas atrás. 3 meses. E depois peguei o microfone e falei aquelas palavras que até morrer eu vou me arrepender. Depois disso, não tem dinossauro. Tem votos. Ninguém pediu para o homem falar, mas quando você recebe um presente, é bom você falar. Obrigado. Os votos. Versículo 22, 23, e disse o homem. Quem pediu para o homem falar é a resposta natural. Ele diz: esta, afinal, uma palavra hebraica que significa: eu não acredito, de uma só vez Deus, como ferreiro, dá uma batida e saiu a mulher. E ele canta. Segundo versículo de poesia na Bíblia. São votos de comprometimento. Tu és osso dos meus ossos, tu és carne. Não posso olhar para vocês como estou cantando para ela. A minha carne chamar-se a varoa Ishá, porquanto do varão Ish foi tomada. Não é bonito, mas vocês pegaram a ideia. De forma poética, como Deus, quando Deus criou o casal, Ele expressa a ideia: mulher, eu, você, para sempre, nós somos um. Eu sou Adão de Eva, você é Eva de Adão. Eu sou do meu amado é meu. De onde vem esse negócio que nós temos? O resto da Bíblia pega carona nessa ideia, osso dos ossos, carne da carne, em contextos de pacto. Quando o povo de Israel pesca na sua história, como nós podemos afirmar a aliança, comprometimento, eles acham nas palavras de Adão para Eva. Amanhã de manhã veremos o que aconteceu com esse canto tão bonito: mulher, nada nos separa, nós somos um. As próximas palavras que saem da boca dela para a mulher são bem diferentes. Homem banana. E agora termina. As palavras que se usam em quase todo casamento e devem ser usadas. Deus agora, num comentário editorial de presidente, diz: ei, gente, prestem atenção, é por isso, mesmo ter sido iguais no ser, diferentes no fazer, relacionamento complementar, lotou, não bom que o homem esteja só, porque não reflete a nossa glória, não reproduz imagens, não governa bem a terra. Por isso tudo, agora, deixa o homem pai e mãe. Não é Adão e Eva, não tiveram pai e mãe. Isso é para nós. Exclusividade. Una-se, palavra mais forte para duas, é super bonder.
de alma, fidelidade. E na graça de Deus, sinalizando, simbolizando isso, a junção dos seus corpos, das suas almas, tornando-se ao longo da vida os dois em um só. Fundindo sem confundir. Intimidade. Ou seja, a união entre homem e mulher é mais forte que os elos genéticos e biológicos que unem pais e filhos e todo outro relacionamento por consequência. A lua de mel vem logo em seguida. Os dois, o homem e sua mulher, estavam nus, mas sem vergonha, no bom sentido. Não tinha absolutamente nada entre eles. Nem pai, nem mãe, ministério, serviço, dinheiro, futebol, shopping, telefone celular, internet, Facebook, nada. Infelizmente hoje em dia nós temos um problema sério. Pai-centrismo, mãe-centrismo. O homem não protege a esposa quando a própria mãe dele a ataca. Sogro-centrismo, em que o sogro, a sogra falam mal do marido, da esposa, e o próprio filho não faz diferença, ou alega, não, meu filho é meu sangue, meu marido não é meu sangue. Me desculpa, mas está equivocado biblicamente. Às vezes entre nós, os nossos próprios filhos. Vamos terminar ilustrando isso e chega. Vamos adotar uma criança chamada Joãozinho. Imaginar que nós somos casados. Já há alguns anos, Deus permite que encomendemos o primeiro bebê. Sempre queríamos um Joãozinho. Só que nós faltamos no retiro, encontro de casais da igreja presbiteriana. E nós não aprendemos que o mundo não gira em torno do nosso filhinho, e sim do eixo marido e esposa com Deus no centro. Ele de repente dorme aqui. Não pode ser contrariado. Não podemos nunca deixá-lo no berçário. Não podemos assistir um programa de casais da igreja. Ir para um encontro, jamais. Ele é o centro do seu mundo, sabe os seus próprios narizes. O mundo filho centro. Aos seus olhos, sabe os seus próprios olhos. Estou correndo o cara também. O que acontece? Se porventura, um milagre da natureza, que vem a irmãzinha dele. A gente tem cara da mamãe. Agora temos dois centros do núcleo familiar. O irmão mais velho não está nem um pouco contente que tem concorrente, começam a brincar, rivalidade entre os irmãos, ela rouba toda a atenção da mamãe, eu já não aguento nada disso, se é que chegamos a dois, volto toda a minha atenção para serviço, para ministério, trabalho, a esposa também fez a mesma coisa, nós vamos terceirizar a criação deles, porque não aguento. Quando finalmente nós chegamos em casa, nos sentimos culpados, porque terceirizamos, então não disciplinamos nossos filhos, não tem tempo para discipulá-los. Chega a hora que saem de casa, só fica encostado lá, sai de casa, o filho vai para a FEBEM, a irmãzinha lá para a faculdade. Mas olha só, 25 anos depois, tem uma lacuna no ninho vazio. De fato, o ninho ainda tem 2 passarinhos. E lua de mel agora. Não é assim que funciona. Quando o bebê chega, vem Joãozinho. Ele entra como membro bem-vindo. Por isso deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Ele é membro bem-vindo ao círculo familiar. Vem a sua irmãzinha, são membros bem-vindos. Jesus está no centro. Nós vamos discipular, nós vamos disciplinar, nós não vamos terceirizar. Nessa família tem espaço para mais, até 6 tem. Até 6 é o limite. E o nosso mundo gira em torno dos princípios da palavra de Deus, de Jesus como centro do lar. Ele edifica a casa. Quando os filhos saem para casa, para casamento, para faculdade, para FEBEM, mesmo nas melhores famílias, sempre tem ovelha negra.
Mas olha a diferença. Mamãe e papai estão juntos. Amigos ainda. Dói o coração quando os filhos saem, claro. Mas os netos voltam. No dia da vovó, como ela faz já há vários anos. E depois voltam para a casa deles e a lua de mel retorna. Para facilitar isso, uma coisa que aprendemos anos atrás, e isso vai ser realmente o final do tempo de sofá. Não é original conosco, mas a ideia é quando o marido chega em casa no final do dia, ou se os dois estão fora, assim que os dois chegam em casa, de investir os primeiros 5, 10 minutos o casal se atualizando. Quem inventou isso tinha apenas 2 filhas, então para eles tudo bem sentar no sofá e conversar. Para a gente com 6 isso não daria certo. Então a nossa prática é, Davi chega em casa, nós vamos para o quarto, fechamos a porta, e na época de filhos pequenos eles eram ensinados que esse era o nosso tempo. Não era para bater na porta, não era para chamar, a não ser incêndio, sangue, alguma coisa assim, né? Mas esse era o nosso tempo. Então 5, 10 minutos. Davi fala para mim tudo o que aconteceu durante o dia. Eu estou por dentro, se foi um dia difícil, com muitos desafios, se houve bênção. Muitas vezes a gente conversa sobre agenda. Eu sei como é que ele está. Aí eu conto do meu dia, o que está acontecendo na vida de cada um dos filhos. Ele está por dentro, sabe se ele precisa puxar a orelha de um, conversar com o outro, parabenizar o outro, seja lá o que for. Estamos por dentro. 5, 10 minutos, ele sai, tem um tempo com os filhos, eu preparo o lanche e é isso. E muita gente fala, gostei da ideia, mas por que neste momento? Por que vocês não esperam até que os filhos todos estejam na cama, daí vocês têm um tempo? E a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Eles são muito amados, muito bem-vindos, muito queridos, mas o nosso relacionamento veio antes e continuará depois deles. Então isso fica muito nítido para eles. E também eles vendo dia após dia, mamãe e papai investindo no seu relacionamento, na sua amizade, isso dá uma segurança muito, muito forte para eles, sabendo, mamãe e papai se gostam, eles estão bem. Obrigado. Um outro encontro que tivemos aqui esse ano com casais, nesse mesmo lugar, mas bem diferente que esse. Nós mandamos eles fazerem tempo de sofá, os casais. Gente, vamos fazer? Espelhar, espalhar, complementar, comprometer-se. Amanhã nós vamos para Gênesis 3 e responder à pergunta: o que aconteceu? Estava tão bom, tão perfeito. Me perdoa, eu não gosto de falar mais de uma hora, eu vi que já passou disso. Vocês são culpados. Quando tem uma audiência que eu percebo que está bebendo, e é difícil encontrar uma audiência com inteligência suficiente para dar risada às minhas piadas, e vocês fazem isso. Então eu não me seguro. Obrigado, João. Terminamos.